Oi gente, essa é a primeira parte de uma série de 2 vídeos falando sobre o IELTS. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a prova em si, como é que funcionam as notas do IELTS, como ele se aplica ao Ciências Sem Fronteiras e o que você precisa saber mais sobre datas e quando marcar a sua prova. Aproveitem! O que é o IELTS? O IELTS é o International English Language Testing System. Ai, não vou nem mostrar essa foto porque, gente, eu tô com a cara de bola de futebol. Tá ótimo, clima de Copa do Mundo. Tá horrível essa foto que eu tirei pro IELTS. A minha prova foi no dia 15 de setembro de 2012. Ou seja, caramba, 1 ano e meio. E eu vou contar pra vocês um pouquinho de por que eu fiz o IELTS e não o TOEFL. Como é que foi a minha preparação, se eu já tinha tido algum contato antes e tal. E vou falar também da prova em si e até dos meus resultados. Então, por que eu fiz o IELTS? Você precisa ver no seu edital do Ciências Sem Fronteiras, se é que você vai fazer o Ciências Sem Fronteiras, certo? Porque o vídeo é sobre o IELTS em geral, então, enfim, se você vai fazer o IELTS e ponto, pula um pouquinho essa parte. Mas se você vai fazer o Ciências Sem Fronteiras, você tem que ficar atento ao edital que você está, no qual o seu processo está correndo, e o que esse edital diz de acordo com, em relação ao teste de proficiência, porque é isso que o IELTS é, um teste de proficiência, assim como o TOEFL. Só que para algumas universidades, na verdade para alguns países, de acordo com o edital, ele pede só o TOEFL ou só o IELTS, e se eu não me engano alguns dizem que pode ser um ou outro. Bom, se minha memória não tá muito ruim, quando eu fiz, que foi o edital de setembro de 2012, ou agosto, tá ruim, mas quando eu fiz podia ser o TOEFL ou o IELTS. Mas eu já vi sim alguns editais que só aceitam o TOEFL ou só aceitam o IELTS. Então o que acontece? Às vezes eu recebo algumas perguntas, por exemplo, lá no ESC-FM, dizendo, que teste eu tenho que fazer, o TOEFL ou o IELTS? Não sou eu que vou responder isso pra você, certo? Você tem que procurar no seu edital o que ele diz a respeito de teste de proficiência para a língua inglesa. Eu sei que os testes de proficiência de inglês, eles valem para países também que não são países de língua nativa inglesa. Para a Hungria, por exemplo, para a Holanda, você precisa fazer testes de proficiência em inglês, porque muitas universidades na Europa, na verdade, elas trabalham o curso todo em inglês. Então, é isso. Ponto 1 foi como escolher o que você vai fazer, se é o IELTS ou o TOEFL. Só olhar para o edital. E aí o IELTS, ele tem uma série de categorias, digamos assim, para você escolher que tipo de prova você quer fazer exatamente. O IELTS é feito pela Universidade de Cambridge e ele tem realmente essas categorias. As mais famosas, as mais comuns são a de General Training, que na verdade é para ver o seu nível de proficiência geral, e o Academic. O Academic é o que o Ciências Sem Fronteiras pede. Por quê? Ele vai qualificar você, ou pelo menos medir o seu nível de qualificação em inglês para o mundo acadêmico, certo? Então faz todo sentido, de fato, que o teste pedido seja o Academic. Todo teste, ele é composto de 4 provas. O Listening, que é a parte de você ouvir e marcar, fazer a prova e tal, vou falar mais daqui a pouco sobre ele. O Reading, leitura. O Writing, que é escrever. E o Speaking, que é uma conversação, é uma conversa rápida, assim, eu achei, pelo menos. Mas vou falar mais disso depois também. E aí, a partir disso, você tem um General Score, que é a sua média, digamos assim. E aí, gente, prestem atenção também no edital a respeito do que ele diz em relação à média, a nota mínima que você precisa atingir como média, certo? Geralmente, o teste, ele não vai, o edital não vai dizer, olha, você precisa ter tanto no listening, tanto no reading, tanto no writing, tanto no speaking. Ele vai falar da sua nota geral, ok? Mas pode ser, e vocês precisam ficar atentos a isso, que nas universidades que vocês têm lá como suas opções, na parte de alunos internacionais, algumas universidades especificam
que eles esperam de seus alunos uma nota mínima em cada categoria. Então vamos dizer o seguinte, você tirou, digamos, 6,5 no listening, 6,5 no writing, 7,5 no speaking, 7,5 no reading. Sua média é 7, certo? Mas vamos dizer que isso te qualifique para o Ciências Sem Fronteiras, ótimo. Porém, dentre as suas opções de universidade, uma delas diz lá na sua página para alunos internacionais que ela exige o 7 como nota mínima em cada uma das provas, em cada critério. Então, nesse caso, eu já não te aconselho a se inscrever para essa universidade, por exemplo, porque você já não atende a um dos critérios, né? Então, se você tirou 6,5 em 2 provas e 7,5 em outras 2, apesar da sua nota geral ser 7, você não atende aquele pré-requisito daquela universidade de que você deve tirar tal nota em cada um dos critérios. Lembrando, isso é de acordo com a universidade, certo? Se o Ciências Sem Fronteiras faz essa exigência, ela vai estar no edital, ok? Então, se no edital não tiver nada dizendo sobre pontuação mínima em cada categoria da prova, a nota que está ali é a nota do geral, ok? O IELTS, aliás, vale 9. Você não chega a 10 com ele, a nota máxima é 9. E aqui atrás da prova, não sei se vai dar pra ver, tá meio claro, mas atrás do boletim, digamos, como é que eu chamo isso? Test Report Form. Enfim, atrás desse papel que você recebe, onde, se Deus quiser, você não vai estar com a cara tão horrorosa quanto a minha, que você tem até que tapar, atrás você tem uma escala, digamos assim, que vai de 0 a 9, tá? O 0 é se você não for pra prova. Então, olha que maravilha. Se você for, você já tira 1. Essa é uma coisa também sobre o IELTS. Não é sobre reprovação e aprovação, ok? Você vai se encaixar em alguma categoria, em algum lugar dessa escala. E cada um desses, de 0 a 9, é uma banda, ok? Então, vamos dizer, na banda 3, fala que se você tá nessa banda, você é classificado como Extremely Limited User, um usuário da língua, digamos, extremamente limitado. Se você tá na banda 6, você é um Competent User, um usuário competente da língua. E ele até descreve aqui o que essas pessoas em geral conseguem fazer com o seu nível de proficiência. E falam também das limitações. Se você está no 9, você é um Expert User, ok? É a banda máxima, a Band 9. Então, não existe reprovação. Pode ser que para algum processo de intercâmbio que você faça, tudo que você precise fazer é apresentar o IELTS, que você fez a prova. Eu já ouvi falar mesmo de alguns testes que não tem um requisito mínimo, digamos assim. Tudo que eles querem é que você faça a prova para eles estarem cientes de onde você se enquadra aqui. O IELTS, assim como o TOEFL, tem validade de 2 anos, mas essa validade, na verdade, ela é uma coisa mais... Não é uma validade formal, certo? Aqui no teste você não encontra nada que diga, tipo, data de validade, o que seria num formulário em inglês como esse, expiry date. Não tem nada assim. O que ele diz aqui, na verdade, é: It is recommended that the candidate's language ability, as indicated in this test report form, be reassessed after 2 years from the date of the test. Então, é uma indicação que depois de 2 anos o candidato faça novamente a prova e veja onde é que ele se encaixa. Até porque, dependendo do seu nível de contato com a língua, a tendência é que o seu resultado nessas bandas cresça ou diminua. O meu, por exemplo, eu vou falar das minhas notas daqui a pouco. Mas com certeza, se eu fizer esse teste hoje, eu vou tirar uma nota melhor do que a que eu tirei quando eu fiz. Tanto por já conhecer o teste, tá? Eu acho que isso é uma coisa que realmente conta. O IELTS é uma prova bem única, e quando eu estiver falando de cada categoria vocês vão entender mais isso. Então, tanto por isso,
quanto porque eu morei um tempo em Londres. Então, a minha vivência com o idioma, ela foi completamente diária e em todos os sentidos. Aqui no Brasil eu era professora de inglês, mas a minha vivência com o idioma, ela era, sei lá, 5 dias na semana, às vezes 6, por algumas horas durante esses dias, e limitada a certos contextos. Os contextos das lições que eu ensinava, das necessidades dos meus alunos particulares. Então, era sempre adaptado a uma necessidade ou a um contexto que eu já conhecia. Então, eu tinha um domínio de vocabulário, de estrutura gramatical para aquelas situações. Outra coisa, por exemplo, é você morar em uma cidade de fala inglesa e você tá em contato o tempo todo com aquela língua no supermercado, nos outdoors, outdoors, que na verdade é um falso cognato, tá? Billboard, não sei nem porque que eu falei outdoors. Os outdoors, no jornal era uma coisa que eu lia bastante em Londres, que era de graça. E porque tinha sempre no transporte público, então eu tava indo de um lugar para o outro, eu tava lendo, tudo isso vai expandindo a sua competência na língua. Então acho que se eu fizesse hoje, o meu resultado seria diferente. Da mesma forma, se eu tivesse, sei lá, desde que eu terminei o meu curso de inglês, em 2007, deixado a língua adormecida, não tivesse dado aula, ou não tivesse, sei lá, praticado mesmo, eu provavelmente teria um resultado mais baixo com o passar dos anos, quanto mais eu fosse me distanciando daquela época da formatura. E aí, falando nesse negócio de tempo, entra uma questão importante. Esse vídeo vai ficar gigante, vai ficar muito grande, mas espero que vocês tenham paciência. Falando na questão de tempo, então, gente, estão ouvindo o barulho da chuva? Ai, que maravilha! Porque assim, não faz frio aqui em Natal, mas quando chove, dá aquela ilusão, sabe? Então olhar pela janela e ver água caindo em vez de ondas de calor é massa. Enfim, quando fazer o IELTS? O mais rápido possível, se você acredita que tem, já com o que você tem, certo? Com o nível que você tem, condição de passar no teste. Pode parecer muito óbvio isso que eu tô falando, mas é o seguinte: escolher a data do IELTS é uma questão de ponderar sobre duas coisas. A primeira é que quanto mais cedo você faz, você tem o benefício de não ter problemas ou ter o menor risco possível de problemas em relação à chegada do seu resultado. O resultado é dado primeiro pela internet e depois eles mandam para a sua universidade ou mesmo para sua casa. O meu chegou para minha universidade, se eu não me engano. Então, o primeiro benefício é esse, certo? É uma prova que demora alguns dias para sair o resultado. Se eu não me engano, são... Ai, gente, vou chutar. Mais uns 20 dias, certo? 3 semanas, algo assim. Então, o benefício é que, considerando que você tá, se tiver no Ciências Sem Fronteiras, num processo seletivo e existem datas que são prazos já pré-estipulados, você precisa cumprir esses prazos. E o edital prevê uma data máxima que você tem que entregar aquele resultado da prova. Qual é a minha dica? Não faça a prova com menos de 40 dias de antecedência da entrega do resultado do Ciências Sem Fronteiras. Porque entram tantos fatores aí. Poxa, tem o fator Correios, tem o fator, sei lá, internet, vai que o mundo cai, tanta coisa pode acontecer. Então a minha sugestão é que assim, 40 dias antes já é bem limite. Eu lembro que o meu prazo foi muito maior do que isso, muito menor do que isso. Porque a minha inscrição no IELTS foi uma coisa, no Ciências Sem Fronteiras foi uma coisa meio relâmpago. Mas, enfim, fica a minha sugestão. Em contrapartida, fazer com mais antecedência significa menos tempo para se preparar, né? Obviamente. Então, se você espera mais, você pode se preparar mais. Porém, como é que a gente resolve esse problema? Você pode se inscrever para o IELTS pelo menos 15 dias antes da abertura
do dia da prova, certo? Pelo menos não, no máximo 15 dias antes. Você pode se inscrever num período maior que isso. E o que acontece? No momento da sua inscrição no IELTS, você recebe por e-mail um link e acho que também um nome de usuário e uma senha para você acessar uma plataforma online onde eles têm exercícios que explicam sobre a prova, que simulam a prova e de fato são uma simulação muito boa, certo? São o mais parecido possível com o que a prova em si pede. Então, qual é o meu conselho? Se você quer fazer a prova, por exemplo, no dia 15 de julho, certo? Se abriu essa data e você quer fazer nessa data, se inscreve para a prova no dia 15 de junho, entende? Porque aí você tem 30 dias para usar e abusar dessa plataforma online e fazer o máximo de exercícios que você puder. Então, na verdade, para amenizar, certo, essa discrepância, poxa, eu quero fazer com a maior antecedência possível para poder não correr o risco de atrasar. Ao mesmo tempo, quero ter mais tempo para me preparar. Então, se inscreve para a prova com antecedência maior ainda, obviamente, do que a antecedência que você quer entre o dia de fazer a prova e o dia de entregar o resultado, entendeu? Então, eu não fiz isso porque não deu tempo. Eu acho que eu tive, sei lá, 15 dias, foi assim, do prazo, riscadinho mesmo. Mas usei a plataforma. Eu lembro que eu não fiz todos os exercícios, mas com certeza eu recomendo, ok? Até porque não existe nenhum modelo oficial de prova do IELTS para você encontrar na internet. O que você pode encontrar são modelos feitos por pessoas ou instituições que conhecem a prova e fizeram algo semelhante. Mas o IELTS não disponibiliza na internet, por exemplo, nenhum gabarito, certo? Isso significa, nem nenhum modelo de prova que eles já aplicaram anteriormente. Isso significa que você, acessando outros sites, você vai ter uma aproximação grande do que é a prova, sim. Mas acessando a plataforma do próprio IELTS, você vai ter um treinamento mais compatível possível com a prova, com o que a prova espera de você, ok? Cansei de falar, misericórdia. Mas enfim, gente, vamos dar uma respirada aí, continua aqui comigo, porque tem mais coisa pra falar.